Já passaram 19 meses desde que começou o sangrento conflito na Síria e ainda não se vislumbra qualquer desfecho. Menos ainda se olharmos para Alepo, onde há 2 meses se aprofunda uma batalha sem quartel entre os insurgentes do Exército Livre da Síria e as forças leais a Bashar al-Assad. Uma equipa da Euronews deslocou-se até àquela que é a capital económica e a segunda cidade mais importante da Síria. A partir do norte do país, os acessos a Alepo são escassos e instáveis. Para chegar à cidade, passamos pelo posto de Kilis, no sul da Turquia, a porta de entrada para Azaz, do outro lado da fronteira, uma localidade controlada pelos rebeldes. Alepo encontra-se a menos de 80 quilómetros. O primeiro grande impacto à chegada é, sem dúvida, o grau de destruição e caos em todo o lado. Quantos habitantes ainda resistem aqui? É uma contabilidade impossível de fazer. Era preciso percorrer bairro a bairro, mas a cidade está literalmente dividida a meio. Como as entidades oficiais não nos deram autorização, só tivemos acesso à área dominada pelo Exército Livre, uma zona constantemente bombardeada. Se antes estavam relativamente ao abrigo, como as mesquitas, os hospitais também estão agora na mira dos ataques. Em Dar al-Shifat, conhecido como Hospital dos Homens Livres, os feridos não param de chegar. Aqui o que falta não são medicamentos. 7 médicos, 10 enfermeiros e alguns voluntários não têm mãos a medir. Cerca de 80% dos feridos são civis. O resto pertence ao Exército Livre da Síria. É preciso agir rápido. Enquanto os médicos prestam os primeiros socorros a este bebê que sofre de desidratação, entra um combatente trazido pelos seus companheiros de armas depois de um confronto no bairro de Arqub. Quem o carregou não se apercebeu que Ibrahim já estava morto à chegada ao hospital. Se Deus quiser, vamos vencer a luta contra Bashar, o cão. As nossas armas não são como as do regime, que tem a força aérea. As nossas armas são simples e, apesar disso, ganhamos. Todos os dias damos mais um passo. Cada mártir que se sacrifica é substituído por outros 100. Muitos dos que decidem partir hesitam em dirigir-se à fronteira turca porque têm medo de não passar. Este homem e a sua família, que nos pediram anonimato, deslocam-se em direção ao aeroporto, uma área controlada pelo regime. Nos bairros de Anano e Taril al-Bab, a ameaça vem de cima. Os aviões de combate e os helicópteros estão sempre a cruzar o céu perante a aparente indiferença das pessoas. Um MiG acabou de largar um projétil a escassas centenas de metros. Muitas vezes, as bombas são lançadas às cegas. À saída de Alepo, encontramos vários habitantes de partida rumo à fronteira, onde o resto das suas famílias os espera. Levam apenas o estritamente necessário. Por que é que estão a fugir de Alepo? Tivemos de sair rapidamente por causa das bombas que não paravam de cair. Tínhamos muito medo. Ficou tudo destruído. Vi crianças a morrerem esmagadas no desabamento de edifícios. Combinamos um encontro com Ahmed para mais tarde. Destino, Marea, a alguns quilómetros daqui. Os militares do regime suspeitam que há escolas utilizadas como bases pelos insurgentes. Há apenas algumas horas, esta escola primária ficou reduzida a escombros.
Na altura, por acaso, as crianças não se encontravam no recinto. São estas as reformas de Bashar al-Assad? Bombardear escolas? Onde é que estão os grupos armados? Onde é que está o Exército Livre? Não há aqui ninguém. Também querem matar as nossas crianças e destruir as nossas escolas? Se quiserem que destruam, para nós é igual. Para quê tudo isto? Mesmo durante as guerras mundiais, as escolas eram sempre poupadas. O que é que eles pretendem? Terroristas? Não há aqui ninguém. Os jornais oficiais dizem que há grupos armados escondidos nesta escola. Eu desafio o exército de Bashar a encontrar uma gota de sangue que seja aqui. Não muito longe, fomos falar com Abu Hassan e Fátima. Desde o início que o casal integra a revolta contra o regime. Os seus nomes constam da lista negra. Fátima tinha algumas lojas de roupa. Abu Hassan trabalhava numa agência funerária onde vinham parar muitas vítimas do regime. Alguns tinham sido atacados com um machado. As cabeças estavam rachadas a meio. 13 horas depois, o cheiro era nauseabundo. Havia vermes por todo o lado. Enterrámos-nos a todos. Em seguida, trouxeram-nos mais 5 cadáveres. Mas era impossível identificar aqueles restos mortais. Nem as famílias eram capazes. É este o nosso destino com este bando de assassinos, mas eu juro não desistir até ao último suspiro. Vamos afastá-lo a ele e ao seu gangue. E vamos viver, se Deus quiser, em liberdade e em segurança. E a Síria vai conseguir levantar-se. 2 jovens desertores garantem que não participaram nos combates. Um deles esteve na prisão vários meses antes de ser libertado pelos rebeldes. Desertei porque nos pediram para matar pessoas e eu disse que não. Não podíamos deixar a nossa unidade. Houve uma altura em que ficámos barricados, sem o contacto com o exterior, nem com as nossas famílias. Voltamos a encontrar Ahmed e a sua família em Tar el-Fat, a meio caminho entre Alepo e Azaz. Para não chamarem a atenção, mudaram de veículo. Fomos com eles até à fronteira turca. Quando estava em casa, dormia no corredor, ao lado da porta. Os meus filhos dormiam atrás de mim. Tinha tanto medo que nem sequer tirava o véu para dormir, caso morresse durante a noite. Não queria ofender Deus, é algo que não podia fazer. Regresso a Alepo. Na parte norte, o barulho das bombas é constante, competindo com o som das máquinas que ajudam a procurar os sobreviventes nos destroços. A localização do bastião rebelde mantém-se em segredo. Abdelkader El-Hadji, de 32 anos, é o civil que lidera a Brigada Tawhid, o mais importante braço do Exército Livre, que diz acolher mais de 6.000 combatentes. Para ele, os massacres que as ONG denunciam só podem ser imputados ao regime. Os únicos que cometem os massacres são soldados das tropas oficiais, do regime. Há um Conselho Legislativo no Exército Livre que decide o que vai acontecer aos prisioneiros. Já os militares procedem a execuções sumárias no meio da rua, à vista de todos. Levantar o moral das tropas é uma tarefa regular. Quanto mais se intensificam os combates, mais ganha terreno o fervor islamista. Enquanto no interior os civis organizam as operações, as movimentações no exterior são minuciosamente vigiadas pelos combatentes. Foi neste refúgio que conhecemos Mariam, uma jornalista que vive na área controlada pelo governo e que apoia a insurreição. É um medo geral o da morte, mas fazemos a revolução para poder viver, mesmo apesar do medo. Voltamos ao hospital.
2 obuses acabam de cair na vizinhança. Oh putain, le trou, regarde. Regarde le trou. Os que escapam com vida servem de exemplo para combater o fatalismo que ameaça engolir tudo e todos. A nossa saída de Alepo acabou por acontecer mais cedo do que previsto, precipitada por uma troca de tiros no limiar da cidade. Na fronteira com a Turquia, Ahmed reencontra a sua mulher, que veio 3 semanas antes, juntamente com os filhos. Um instante de alegria, mas não ainda o suficiente para poder desfrutar de alguma calma. O fluxo de refugiados em direção à Turquia é imenso. O acesso ao campo de Kilis, entretanto repleto, foi condicionado. A Turquia não nos deixou atravessar a fronteira. Há 20 dias que estamos bloqueados aqui. Vivemos na rua. Não há comida, não há água para lavar, não há eletricidade. O que há são doenças, mas não temos escolha. O que é que podemos fazer? Voltar para Alepo? A cidade está a ser bombardeada. Só Deus nos pode ajudar. É preciso que Obama faça pressão. Ele tem que obrigar o tirano a partir. Pedimos apoio, um embargo aéreo, aviões, mísseis, que a NATO bombardeie o nosso país. Para vocês, esta criança é um terrorista? Ou esta? Por que é que eles nos obrigam a fugir do nosso país e a ser vistos como párias pelos outros árabes? Temos de entrar e sair de acordo com o que nos mandam fazer? Ninguém nos quer, nem de um lado, nem do outro. Para onde vamos? Deixamos as casas, as aldeias, as famílias. Para onde vamos agora? Para já, ninguém tem verdadeiramente uma resposta para dar.